Olá, como vai? Começa agora o noticiário da Assembleia Legislativa de Pernambuco. No programa de hoje, vamos falar sobre uma ferramenta que permite ao cidadão conhecer e consultar as normas em vigor no Estado. É o Alep Legis. Na série Sabores de Pernambuco, o delicioso bolo de noiva. E um passeio para lembrar as músicas e a história de Luiz Gonzaga. Eu vou mostrar pra vocês como se dança o baião. E quem quiser aprender, é favor prestar atenção. Tudo isso no Quórum, que já está no ar. Consultar as leis aprovadas pelo Poder Legislativo ficou mais fácil. É só acessar na internet o portal Alep Legis. O site é uma ferramenta de ajuda aos cidadãos no conhecimento das leis que vigoram no Estado. O trabalho foi todo desenvolvido por funcionários da Assembleia. Confira. O Grupo de Trabalho de Atualização da Legislação Estadual é formado por 12 servidores da Casa Joaquim Nabuco de diversos setores. Há 3 anos, eles se dedicam a criar um vasto banco de dados da Constituição do Estado com emendas constitucionais, leis complementares e ordinárias, resoluções, atos, portarias normativas e decretos legislativos. O objetivo do Alep Legis é dar conhecimento à população sobre as leis do Estado, já que várias delas são pouco divulgadas. A gente tem muitas leis interessantes, tem leis que tratam do direito difuso, de consumidor, de idoso, de menor, né, de escolas, né, de ensinos, e muitas leis são boas e são desconhecidas pela população. E a grande utilidade que vai ter esse site é isso, levar o conhecimento para que as pessoas saibam que têm direito e saibam também suas obrigações, comecem a cobrar. A gente também tem uma grande quantidade de leis que precisam ser regulamentadas e a partir do momento do lançamento desse site, o próprio executivo, por meio das suas secretarias, também poderão pesquisar e tomar conhecimento e ter a informação dessas leis que precisam ainda de regulamentação. Está disponível no site toda a legislação do Estado a partir de 1988 no texto original. De 96 em diante, além de publicadas, as leis também foram atualizadas. Ao todo, são mais de 4.000 leis. Um trabalho detalhado, cuidadoso e inédito no estado de Pernambuco. De 1996 até agora, todas as leis estão atualizadas. Se alguma norma sofreu alguma modificação, né, alguma alteração ou revogação, essa informação estará no site e a gente ainda vai apresentar 3 formas de texto. O texto original, como foi publicado no Diário Oficial, o texto atualizado, que é o texto como está em vigor hoje, é a última versão dele, e o texto anotado, que é o texto mais completo, que traz todas as versões da lei, ainda que não estejam mais em vigor. É um texto mais completo. E tem informações diversas a respeito dessa lei também. A gente preenche vários campos informando a população alguns dados dessa lei. Então, a data da publicação, a autoria do projeto de lei, né, se essa lei tem apelido também a gente faz constar. Todas as alterações sofridas a gente especifica uma por uma o que foi que houve. Se tem alguma lei, algum decreto regulamentando, a gente também informa. Então, essa lei ela vem com várias informações. Uma das preocupações do grupo de trabalho foi criar uma ferramenta de pesquisa fácil de ser manuseada pelo cidadão comum. Vamos supor que eu queira pesquisar sobre a Lei do Silêncio e que não saiba quem foi o autor dessa lei, o ano que ela foi publicada, muito menos o número da lei. Não tem problema, eu vou aqui no site, na barra de busca, digito esse apelido, Lei do Silêncio, o apelido da lei. Boto aqui pesquisar. Com apenas um clique, ó, aqui está. Todas as informações necessárias sobre essa lei. As regras de acessibilidade para deficientes visuais também foram consideradas. Porque o site é de pesquisa, então são várias as formas de se pesquisar para chegar em determinada legislação. Poderia ser pelo próprio número da lei, né? Pelo próprio número da lei, se a pessoa souber o número da lei, ou pelo ano, ou pelo intervalo de tempo. Pode pesquisar também por palavras-chave, pelo assunto geral, que a gente já vai disponibilizar um rol de assuntos gerais para poder ter a pesquisa, né? A gente pode também limitar a pesquisa a determinados campos da lei, então, por exemplo, com a ementa, pode procurar no texto todo da lei, ou só na ementa, ou só em alguns campos. Então, tem várias formas de se pesquisar. Independente da pessoa ter conhecimento ou não de números de lei, né, de leis, então a pessoa pode acessar e pode
começar a conhecer. Com a finalidade de promover a interação entre o Poder Legislativo e o público, foi colocado um link para críticas e sugestões em cada página do site. Então, se for encontrado algum erro na página, na informação de alguma lei, num texto de lei, todo resultado de pesquisa tem esse link para facilitar a interação do público, né, com o usuário, com a Assembleia Legislativa. Então, a gente não só convida a acessar, mas também a ajudar a gente a oferecer um produto cada vez melhor. E para acessar o Alep Legis é só ir no site da Assembleia, no www.alep.pe.gov.br. Mais de 2 milhões de brasileiros sofrem da chamada doença celíaca e não podem comer alimentos com glúten, uma das proteínas do trigo. Para essas pessoas, encontrar produtos nos supermercados é quase sempre um desafio. Uma lei aprovada pela Alep promete mudar essa realidade. Veja os detalhes na reportagem de Marcos Miguel. Dores de cabeça e ânsias de vômito diárias. O motivo para tanto mal-estar, Rebeca só descobriu depois de muitas consultas e exames médicos. Ela sofria da doença celíaca e não podia comer qualquer alimento com a proteína do glúten. Quando isso acontecia, os efeitos chegavam em pouco tempo. Um dos primeiros sintomas é essa diarreia muito forte, então seu corpo incha bastante também. Então, às vezes, assim, minha barriga fica 2, 3 vezes o tamanho do que ela tá, né? Tem a questão também, você vomita, você tem gastrite, você tem febre. Então, assim, vai indo, são vários sintomas. Para os celíacos, outro problema é a recuperação total após o consumo do glúten. Além disso, tem aquela questão interna, porque lembrando que é uma doença autoimune, né? E o organismo do celíaco só vai voltar ao normal, em média, de 1 a 3 anos depois de que ele consumiu o glúten. Mas existem outros sintomas que indicam a ocorrência da doença celíaca. A doença celíaca ela tem várias formas de apresentação, né? É uma doença que a gente chama muito polimórfica, porque ela pode ter manifestações desde as conhecidas antigamente como clássicas, que eram aquelas crianças pequenininhas, não ganhavam peso, tinham diarreia, inchava a barriga, eram desnutridas. E hoje a gente sabe que isso é a minoria dos pacientes celíacos. A grande maioria dos pacientes celíacos não tem tanto sintoma assim. Pode ter sintomas do tubo digestivo menos importantes do que esses, então pode sentir dores abdominais, diarreias eventuais, às vezes até o intestino preso, né? Ter um pouquinho de flatulência, que é acúmulo de gases, mas de uma forma muito suave, que não desperta no paciente a sensação de que realmente é uma doença séria. E as formas que a gente chama de extra-gastrointestinais, que são as formas da doença que podem acontecer em outros sistemas. Então, pessoas que têm dificuldade para engravidar, então casais com infertilidade, pessoas que têm anemia que não responde ao ferro. A baixa estatura, hoje a gente sabe que a baixa estatura por doença celíaca ela é mais frequente que a baixa estatura por deficiência de hormônio do crescimento, né? Então baixa estatura, afta de repetição, algumas formas de dor articular, artralgia, alopécia também, tem pessoas que podem ter perda de cabelo, até formas mais raras, com sintoma neurológico, a síndrome da fadiga crônica, que é uma doença que é descrita como um cansaço, que impossibilita a pessoa de ter sua função normal. Então, tudo isso pode ser sintoma de doença celíaca. A doença celíaca afeta o intestino, prejudicando a absorção de nutrientes essenciais ao organismo, como carboidratos, vitaminas e gorduras. O único tratamento é uma dieta isenta de glúten por toda a vida. Antes, quem sofria da doença precisava verificar o rótulo dos produtos no supermercado um a um. Agora, com a lei que determina uma seção específica para os alimentos sem glúten, ficou mais fácil encontrar, por exemplo, um biscoito sem a proteína. A deputada Raquel Lira, que sugeriu a lei, defendeu a importância da legislação para os celíacos. A ideia é que a gente possa disponibilizar uma gôndola específica para aquele alimento que não tem glúten dos mais diversos aspectos. E interessante como teve repercussão. Por onde eu ando, eu sempre encontro alguém que tem a doença agradecendo pela oportunidade que estão tendo de economizar tempo, de ter menos risco, porque já vai vir separado no supermercado, quando for fazer suas compras, aquilo que ele pode se alimentar. Acho que é um ganho de qualidade de vida para essas pessoas que sofrem dessa doença.
A presidente da Associação Pernambucana de Supermercados, Silvana Buarque, destacou as vantagens para os lojistas que oferecerem um espaço diferenciado para os celíacos. Para o lojista, ele vai fidelizar o seu cliente, né? Então, aquele que procurar ter uma oferta maior de produtos, de mais variedade, né? Ele tem um mix maior de produtos sem o glúten. O cliente que identificar isso na loja, ele vai se fidelizar àquela loja, ele vai saber que aquele determinado produto ele vai encontrar na loja. Então, ambos ganham. O cliente vai ter a sua necessidade atendida e o lojista vai fidelizar. É um serviço a mais. Rebeca já pensa na variedade que deve encontrar nas prateleiras. Com um local específico só para os celíacos, eu acredito que vai haver uma demanda maior de produtos. E também com variedades, porque a gente hoje só existem poucas marcas, ou às vezes só uma, que provê um tipo de produto e às vezes fica bem acima do preço, fica inacessível, né? Então, às vezes você precisa ter um poder aquisitivo alto para que você possa comer bem. Um instante só e a gente volta com uma receita que não pode faltar nos casamentos pernambucanos. É no próximo bloco. Numa cerimônia de casamento, as atenções estão sempre voltadas para a noiva. Na hora da recepção, a vedete passa a ser o bolo. Uma delícia que aqui em Pernambuco se reveste de tradição e traz para o estado mais um diferencial em relação ao resto do país. Quer saber qual é? É só acompanhar a reportagem. As fotos com os familiares são feitas junto do bolo, com os padrinhos junto do bolo. O brinde dos noivos e lá está o bolo de novo no cenário. Há quem diga que sair da festa sem provar do bolo da noiva é o mesmo que não ter ido à cerimônia. É muito sabido que no Império Romano, o bolo, que mais parecia um pão, na verdade, pela sua formulação, mas tinha simbologia de um bolo de casamento, ele inclusive era flambado, visando a eliminação de maus espíritos. Na verdade, era uma purificação para os noivos que estavam iniciando a nova vida. Esse bolo era retirado uma fatia e o noivo consumia uma parte dela e esmigalhava o restante na cabeça da noiva. A partir dali, os convidados disputavam as migalhas desse bolo, porque sugere-se, que realmente existia um fator de sorte para quem conseguia uma migalha daquele bolo. Veio então a Idade Média, quando virou costume empilhar pequenos bolos trazidos pelos convidados. Foi assim, meio por acaso, que surgiu a tradição dos bolos de andares, que por muito tempo deram prestígio às festas. No final do século XIX, quanto mais andares e detalhes, mais importante a cerimônia. Há registros de bolos pesando 150 quilos e mais de 2 metros de altura. Jane e Eliane Asfora são filhas de uma das mais conhecidas boleiras do Recife desde a década de 40. Os bolos de Dona Leoni se transformaram em uma verdadeira grife na cidade. É uma satisfação muito grande a gente fazer alguma coisa junto com mamãe, entendeu? Esse convívio do dia a dia, porque mamãe não era só uma profissional, mamãe era uma mãe acima de tudo, uma mãezona. As filhas herdaram da mãe o talento, a fama, a receita e a clientela. Fomos, desenvolvendo aos poucos, mas sem nem entender que estava realmente abraçando a profissão de mamãe. Tanto é que quando ela faleceu, a gente não pensava em continuar. A gente continuou fazendo a embolada, como quem diz assim, sabe? Não teve como fugir, tinha encomendas assumidas e quando a gente viu, a gente estava com a mão na roda. Que Dona Leoni esperava que as filhas dessem continuidade ao trabalho, isso já se sabe. Mas o que ela certamente não imaginava é que estava ajudando a consolidar um diferencial da gastronomia pernambucana. O bolo de noiva com massa escura. Alguns relatos realmente indicam o fato da necessidade de manter essa tradição, de assimilar essa tradição inglesa, buscando realmente um rebuscamento em relação à identidade do pernambucano que estava sendo formada.
Fabiana Prado nasceu e casou em São Paulo, até que o marido foi transferido a trabalho para o Recife, onde ela estudou gastronomia e descobriu que nos casamentos daqui, o bolo é diferente. Em São Paulo, assim, o normal é a massa branca e só mexe-se no recheio, que é um recheio de creme de confeiteiro com algumas frutas não cristalizadas. Pedacinhos de pêssego, de abacaxi, só, mas você abre o bolo inteiro branco dentro, que é o tal do bolo branco, que a gente chama. O bolo de noiva tem que ser branco. Aí foi fantástico, porque eu achei legal a ideia de ter um bolo tradicional. E depois que eu entrei na faculdade, comecei a fazer gastronomia, eu fui atrás. Eu descobri que só aqui tem essa tradição de bolo de noiva, com esse bolo, com essa massa feita, 2 dias, demora, curtido e tal. E pra mim, assim, foi boca aberta. Diferente de tudo que eu tinha comido. Porque você olha, parece aquela massa bonita, molhadinha. E ele é um bolo molhadinho, com as frutas cristalizadas, com aquele gostinho de vinho no fundo, que fica um negócio dos deuses. Fabiana, que é apaixonada pelos sabores e pelas possibilidades de combinações que a cozinha pernambucana oferece, conta que ainda não teve coragem de colocar a mão na massa, literalmente. Eu tô esperando umas amigas casarem aí pra eu ir pelo menos junto da boleira pra botar meu dedinho. Porque falaram que é bem trabalhoso, mas eu quero aprender. Assim, eu quero levar pra São Paulo isso. Imagina quando eu for pra lá, levar um bolo todo confeitado como a gente vê, só que por dentro a massa do bolo de noiva daqui. Para encorajar Fabiana e tantas outras pessoas que não conhecem ou que simplesmente adoram bolo de noiva, aí vai a receita da família Asfora. 2,5 kg de açúcar, 2 kg de manteiga, 20 ovos, 2 cálices de vinho tinto, 4 colheres de sopa de fermento, 2 kg de farinha de trigo, uma lata pequena de chocolate em pó, meio quilo de ameixa, 300 gramas de passas, 300 gramas de frutas cristalizadas bem picadinhas. Primeiro, junte a manteiga e o açúcar, batendo bem até ficar uma mistura homogênea. Em seguida, acrescente os ovos e depois vá adicionando aos poucos a mistura de trigo, fermento e chocolate. Vem então o vinho. E por fim, as ameixas, as passas e as frutas cristalizadas. Despeje a massa numa forma forrada com papel manteiga e leve ao forno pré-aquecido por mais ou menos 3 horas. Os próximos passos, que são cobrir e confeitar o bolo, só no dia seguinte. É claro que toda receita de família tem lá seus segredinhos, que Jane e Eliane não contam de jeito nenhum. Mas elas garantem que carinho e dedicação são fundamentais. Cada bolo é um bolo, às vezes a cliente faz, capriche no bolo como se fosse da sua filha. Com certeza eu vou caprichar, porque a satisfação que a gente sente é muito grande ao ver uma noiva ou uma mãe de noiva feliz da vida com o bolo que ela sonhou. Toda pessoa sonha, não é? Dona Sônia Asfora também deu uma demonstração da importância desse ingrediente na receita dela. Qual é o segredo? É a ameixa? Não, acho que não. Eu acho que é a boa vontade, uma dosezinha de amor que a gente bota, né? Para ajudar as famílias de uma comunidade pobre que sofria com os prejuízos causados por uma forte enchente no ano de 2001, ela decidiu vender miniaturas dos bolos de noiva que tanto faziam sucesso nas festas da família. Hoje, a produção é semanal, mais ou menos 20 quilos. Em média, a gente vende 10 bolos pequenos todo dia e mais ou menos 5 grandes todos os dias. Tem clientes para todo dia. E graças a Deus, 1h da tarde, 1h30 da tarde, já tem acabado os bolos do dia. O pessoal do restaurante elegeu o psicólogo e sociólogo Aldo Oliveira como o mais assíduo comprador dos pequenos bolos de noiva. Ele disse que, a princípio, era um grande consumidor, mas em função de uma cirurgia para reduzir o estômago, alimentou a fama somente presenteando os amigos. Eu dizia assim, isso aqui é para conseguir comer de joelhos, tão gostoso, né? E aí comecei a dar. No ano passado eu dei de presente de Natal só esse bolo. Eu tinha que levar uma mala cheia desse bolo para o Rio. Tinha uns 20 a 30 bolos. Quando eu descobri que elas faziam com a renda para a beneficência, eu senti, acrescentou-se um ingrediente a mais, amor, entendeu? Quer dizer, é feito com amor. Aí a coisa ficou mais gostosa ainda, né?
É esse amor que encanta, emociona e embala os sonhos dos apaixonados, inclusive pelo bolo. Não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder lhe explicar. No próximo bloco, vamos conhecer um espaço dedicado à memória da obra e da vida de Luiz Gonzaga, o Rei do Baião. O Quórum volta já. Para chamar a atenção do público, ele vestiu-se de vaqueiro e formou o primeiro trio de sanfona, zabumba e triângulo. Foi responsável por levar a música nordestina para todo o Brasil e, com ela, a cultura e as características do povo sertanejo. Estamos falando do Rei do Baião, Luiz Gonzaga, homem que fez história e influenciou a música brasileira. A repórter Ana Cláudia Braga foi conhecer um lugar que guarda um pouco da trajetória do cantor, o Memorial Luiz Gonzaga. Eu vou mostrar pra vocês como se dança o baião. E quem quiser aprender, é favor prestar atenção. Esse é o lugar da casa preferido do aposentado Mávio Holanda. Aqui ele passa horas e horas do dia ouvindo música, arrumando os discos e as fotos do Rei do Baião, Luiz Gonzaga. Considerado um dos maiores colecionadores do artista, ele tem toda a discografia do cantor, inclusive os álbuns raros. Mas para conseguir todos esses LPs não foi fácil. Eu precisava de um disco chamado 50 Anos de Chão. Saiu um álbum com 5 CD, aí 5 LP. Aí eu queria adquirir ele de todo jeito, só que eu tinha todas as músicas, mas era por causa do histórico, né? Aí o dinheiro que eu tinha não dava, eu cheguei e vendi minha aliança. Quando eu vendi o acervo, aí a minha esposa cobrou, disse, agora você vai comprar outra aliança. E eu não comprei. Há 10 anos, Mávio Holanda começou a passar os discos para CD e atualmente converte as gravações para o formato digital MP3. 730 músicas já estão no celular. Antes de dormir, o colecionador sempre escuta algumas. A admiração pelo cantor vem da juventude. E meu pai era administrador de engenho e escutava as músicas do Luiz Gonzaga, inclusive a Asa Branca, eu escutava pelo rádio, aqueles rádios de pilha antigos, né? Quem reserva um espaço como este para colecionar discos, fotos, recortes de jornais e revistas do seu ídolo já é considerado um fã. Imagine manter uma casa com todos os ambientes, sala, quarto, cozinha, terraço, só com esse material. Foi isso que seu Mávio Holanda fez durante 34 anos. Aí eu comecei juntando os discos de Gonzaga num quarto. E no quarto não foi dando. Aí foi tempo que nasceu o menino. Depois nasceu a menina. Aí eu fiz um quarto separado. E fui juntando coisas, foto mais foto, e depois foi tempo de vender a coleção dele e eu fiquei pegando tudo que aparecia a respeito de Gonzaga. Aí fiz outro vão, não deu. Aí fiz mais outro, não deu. Aí foi tempo minha sogra morreu, eu me mudei para aqui e tomei conta do espaço da casa todinha. Foi 2 quartos, a sala, a cozinha e mais 3 vão que eu fiz. Eu ainda fiz mais 3 vão e não estava cabendo mais. Todo o acervo de cerca de 2.000 peças foi vendido à Chesf em 2005 e doado à Prefeitura do Recife para montar o Memorial Luiz Gonzaga, inaugurado em 2008. Olá, sejam bem-vindos ao Memorial Luiz Gonzaga. Quando eu vim da minha terra... Localizado no pátio de São Pedro, no centro do Recife, o memorial guarda a trajetória musical do Rei do Baião.
Os objetos na parede de taipa remetem os visitantes ao mundo sertanejo, como Exu, cidade do sertão pernambucano, onde nasceu Luiz Gonzaga. É feita uma inserção dos visitantes no contexto sociocultural em que o Gonzaga viveu, né? Seja a moradia do homem sertanejo, a sua religiosidade, a sua linguagem aqui representada pela literatura de cordel, como também o homem do sertão, né? Onde o Gonzaga também vai mostrar esse homem do sertão, o vaqueiro, né? Os cangaceiros, e tudo isso que representa o cabra macho, o cabra valente também, que ele vai se apropriar de tudo isso. Depois de conhecer as características da terra de Seu Lua, é a vez de apreciar as primeiras gravações do Rei do Baião. Na década de 40, o disco de 78 rotações era o único meio de gravação da época. E foi nesse formato que o clássico da música brasileira Asa Branca foi gravado pela primeira vez. Onde apenas cabiam 2 músicas em cada disco, hoje a gente tem uma mega produção em MP3 e tudo. Hoje, naquela época apenas cabiam 2 músicas em cada disco. E aqui um destaque, né, para o Vira e Mexe, que foi o segundo disco gravado pelo Luiz Gonzaga, mas o primeiro, né, representativo assim, que vai realmente lançar o Luiz Gonzaga no mercado fonográfico. Anos 50, já o auge da carreira do Luiz Gonzaga. E aqui ele fez tanto sucesso que eles quiseram representar isso na sua música também, com a Dança da Moda, onde a música dizia que no Rio tá tudo mudado, nas noites de São João, em vez de pop e rancheira, o povo só dança e só pede baião. No painel estão vários álbuns da carreira do artista, entre eles o disco de ouro intitulado Danado de Bom. As fotos revelam um cantor nordestino ao lado de familiares, amigos e personalidades. Vestido de vaqueiro e com a inseparável sanfona, Luiz Gonzaga conquistou o Brasil cantando e tocando os ritmos do sertão. Foi Gonzaga que reuniu pela primeira vez os instrumentos do trio Pé de Serra, invenção com lugar de destaque no memorial. Esse aqui é um espaço mais dedicado à música do Luiz Gonzaga, e que instrumentos que não podem faltar no forró, né? Zabumba, triângulo e sanfona. De passagem pelo Memorial do Ídolo, o colecionador Mávio Holanda conta o que sente quando lembra que todo esse material um dia lhe pertenceu. Quando eu olho isso aqui, eu me lembro do jeito que tinha lá em casa. Inclusive tem algumas fotos aí que dá para você ver. Eu não tenho nem palavra para dizer quando eu vejo isso. O espaço dá lugar também para a pesquisa. No acervo do primeiro andar estão recortes de jornais, revistas, fotos, livros e até partituras das canções do Gonzagão. O memorial recebe a visita de turistas, estudantes e interessados na obra do Rei do Baião. Passam por aqui cerca de 2.000 pessoas por mês. As crianças ficaram encantadas com a história de sucesso do cantor. Eu fiquei admirada com os discos, tudo. E para encerrar o passeio na história de Luiz Gonzaga... A gente sempre termina a nossa visita com música, né? Uma das músicas que eu mais gosto do Luiz Gonzaga, com o Zé Dantas, é essa daqui, Estrada de Canindé. Ai, ai, que bom, que bom, que bom que é uma estrada e uma cabocla com a gente andando a pé. Ai, ai, que bom, que bom, que bom que é uma estrada e a lua branca no sertão de Canindé. E o Cono de hoje termina agora. Lembrando que é possível acompanhar as nossas coberturas pelo site www.alep.pe.gov.br e também pelas redes sociais, no Facebook, no Twitter e também no Instagram. É só escolher e ficar bem informado. Nossa equipe espera por você. Tchau!